Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para o nosso terceiro episódio da nossa série de devocionais sobre o peso das nossas escolhas. Hoje nós vamos falar sobre o vazio da ausência de Deus. Quando Deus falta em qualquer lugar, tudo foge do nosso controle. Convide Deus todos os dias para entrar na sua frente e você vai ver que os seus planos, eles darão certo. Tentar apagar o fogo com gasolina, quanto mais o mundo tenta preencher o coração com festas, com barulhos, com desejos, com pecados, mais sede de paz aumenta, mais a sede de paz aumenta e o fogo da ansiedade ele cresce. Vivemos na era mais ansiosa do mundo. Eu melhorei muito, mas muito, porque eu era extremamente ansiosa. Dependendo do que eu estivesse passando, eu já queria ver o resultado do amanhã. Mas para colher o resultado amanhã, eu preciso plantar hoje. Entende? Se eu quero ter uma vida saudável, eu preciso plantar uma vida saudável aqui. Se eu quero ter uma vida com mais energia, eu preciso plantar uma vida com mais energia aqui. Ou seja, tudo começa da base. O que a gente melhora na base, a gente consegue dar significado e melhoria ao longo do tempo. Vamos começar com as nossos versículos chaves. Jeremias 2, versículo 13. O meu povo cometeu dos crimes. Eles me abandonaram, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Deus aqui confronta Israel por trocar a adoração verdadeira pela idolatria. Quantos de nós não trocamos a adoração verdadeira de Deus pela idolatria? A idolatria, gente, não é só eu criticar o outro porque o outro tem imagens ou porque o outro tem uma adoração a idolatria a pastores. Idolatria, gente, é a muita coisa. Tem gente que tem a idolatria a festas, tem gente que tem a idolatria ao celular, tem gente que tem a idolatria a pessoas, a marido, a mulher, a irmãos, a colegas. Aqui, nosso Deus, ele é um Deus de posicionamento. E por ele ser um Deus de posicionamento, ele deseja que nós também sejamos pessoas de posicionamento. O que eu quero dizer com isso? Minhas escolhas principais têm que incluir o Senhor dentro. Tudo que eu for fazer tem que ser de agrado a Deus. Entende? Por exemplo, tenho uma festa para eu ir. Eu vou verificar se aquela festa cabe Deus dentro dela ou não. Vamos pegar agora um tempo, uma época propícia, o carnaval. Alguém aqui já imaginou Deus e Jesus Cristo sambando na Sapucaí? É uma festa pagã que tem uma carga espiritual e emocional muito grande. Pessoas se separam por causa dessa festa. Pessoas brigam com as outras por causa dessa festa. Pessoas entram em confusões, em descrédito por causa dessa festa. Você imagina, aonde tem confusão, Deus está? Deus não habita na confusão. Deus habita na certeza, no certo, naquilo que é correto. É assim que Deus habita. Deus ele não habita em momento nenhum na confusão. E venhamos e convenhamos que é uma festa de bastante confusão. Eu mesma,
Eu cresci com a cultura das pessoas falando assim: tá chegando o carnaval, né? Ih, fulano já vai ficar, já vai arrumar aí uma separação da mulher. Eu cresci ouvindo isso. Ih, fulano só arruma confusão. Carnaval é um dos maiores índices de assalto. Aqui no Rio de Janeiro, então, é hors concours. É o top trend do carnaval. É só abrir o noticiário. Vai falar de muita festa. Tá todo mundo feliz. Todo mundo brincando. Todo mundo se divertindo. Mas as pessoas, como foi dito ontem, se preocupam só no agora. Não se preocupam no depois. Aí depois vai ficar assim: poxa, eu perdi meu celular. Poxa, meu relacionamento era tão seguro, por que que eu fiz? Aí depois volta pro cônjuge assim, ó: pequei contra o céu, pequei contra ti. Para, né? E se a pessoa voltar pra ela, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, tu tá fazendo o quê, querido? Gente, eu não sou a favor da separação a hipótese nenhuma. E principalmente se você quer ir pra fazer sem vergonhice, safadeza. Porque separar de uma pessoa só porque vai ter uma festa mundana onde você tem a possibilidade de, né, aprontar, não é normal isso. É como eu sempre digo, o problema está entre a minha cadeira e a minha Bíblia. O problema sou eu, não é as escrituras sagradas, não é Deus. Aí depois fica: poxa Deus, por que aconteceu isso comigo, Kelly? Puxa vida, Kelly, eu não mereço isso não. Gente, o que vocês têm plantado? O que a gente tem plantado? Vou me incluir nisso, que também às vezes eu faço umas escolhinhas de porcaria, né? O que a gente tem escolhido como a primazia da nossa vida, como a oferta ao Senhor, a nossa vida? Dar a nossa vida ao Senhor. Como a gente está dando a nossa vida ao Senhor? Será que estamos dando a nossa vida ao Senhor de forma meia boca? O Senhor, Ele quer a primazia, quer a sua oferta principal, quer a sua vida. Se a gente, qualquer coisinha, a gente pega e fala assim: ah, Deus, tu sabe, né? A carne é fraca. Jesus Cristo já falou isso, a carne é fraca, tá? A carne é fraca, fortalece o teu espírito para tua carne não cair. Tô falando aqui para crente, para convertido, para pessoas que selecionaram ser de Jesus. Ser de Jesus, gente, não é só receber as bênçãos. Exige renúncias, exige posicionamento, postura. Exige você dizer não para você mesmo, para suas próprias vontades. Exige algumas coisas que não condiz com a nossa postura cristã. A cisterna rachada representa o esforço humano para encontrar satisfação em coisas que não duram. O carnaval é uma cisterna rachada. Ele oferece alegria por 4 dias, mas ele não retém a paz para o resto do ano. Nesses 4 dias, a carga espiritual é tão grande que, se você for observar, tu vai olhar e tu vai falar assim: caramba, cara, o quanto de tempo eu perdi, o quanto de tempo eu gastei, o quanto de dinheiro eu perdi correndo atrás de nada, do vento, de uma falsa satisfação, uma satisfação ao qual eu acho que é boa, mas Deus sabe o que é melhor. Você troca, é como se você tivesse assim, ó, 1 milhão e 1 centavo. 1 milhão é a salvação, a vida eterna, uma vida com paz, uma vida com Deus, uma vida com Cristo. E 1 centavo são esses 4 dias aos quais você perde o 1 milhão. Entende? Enquanto o 1 milhão tá aqui, ó, apitando para você tê-lo, você, por causa de 4 dias, tá com 1 centavo. E esse 1 centavo não faz diferença aqui para a salvação. Pelo contrário,
só te causa dor e insatisfação. No momento vai ser bacana, mas e depois que a crise existencial começar a bater e você ficar com aquela crise de consciência? Poxa, eu era da igreja, eu estava na igreja. Eu estava tão certinho na igreja. Por que eu... Então, pense antes de fazer. Renuncie às suas vontades. Diga não para você mesmo. O não de hoje é o sim para o 1 milhão de Deus aqui. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fizeram separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobriram o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O profeta explica por que as orações do povo pareciam não ser respondidas. O pecado cria uma barreira, separação. Não é que Deus se afasta, mas o pecado cria um muro intransponível da nossa parte para Deus. Deus, ele continua ali no mesmo lugar dele, cuidando de tudo. Mas nossos erros e nossos pecados criam uma barreira. É como se tivesse aqui, um escudo. Eu tentando falar com Deus e o meu pecado, ele embarrera essa intimidade, essa ação que eu tenho com Deus. Por isso, devemos pensar 2, 3, 4, 5, 10. Nem pensar. É não. Hoje não. Eu não vou. Eu não quero. O não de hoje é o sim de amanhã. Avalie se vale a pena levantar um muro entre você e Deus por causa de alguns dias, ou por causa de alguém, ou por causa de alguma situação. Avalie. Veja se realmente vale a pena viver o novo e trocar Deus por esse novo, que a priori, de início, ele pode até mostrar que veio para revolucionar a sua vida, que veio para transformar, para trazer algo diferente, mas no fim, no fim só leva à ruína. Oséias capítulo 8, versículo 7. Semeiam vento e colhem tempestade. Um julgamento sobre a infidelidade de Israel e suas alianças políticas e religiosas erradas. A desproporção entre o que semeia, o vento, algo vazio, e o que você colhe, tempestade, algo destrutivo. Nossas escolhas, elas são devastadoras. Podem trazer um turbilhão de problemas. Por isso as escolhas aqui. Por isso o não aqui. Talvez esse não de hoje vai te livrar de um problema que vai acontecer ali, naquela festa, naquele lugar, com aquela pessoa, com aquelas pessoas. Mas Deus, eu quero tanto namorar com ela, eu quero tanto namorar com ele. Por que o Senhor não me dá ele? Deus sabe o que te entrega. Ele sabe que se te entregar aquilo que você quer ali agora, você vai sofrer aqui na frente. Logo, acalme seu coração, que a sua promessa, ela vem e ela vai ser entregue nas suas mãos. Não se preocupe. Não ponha um peso maior na sua vida do que aquele que o Senhor permite. Jesus, ele fala: tomem sobre vocês o meu jugo, pois o meu fardo é leve. Os fardos de Cristo são mais leves. O fardo é porque Jesus escolheu fazer a vontade do Pai. Por isso ele diz que é mais leve. Porque quando você lança sobre ele, os seus fardos já não são mais seus. Já estão nas mãos de quem pode tratar, que é Cristo Jesus. Agora, quando você fica ali com a sua mochilinha dos problemas, das suas necessidades, das suas faltas de renúncia, o que acontece? Você fica cansado,
você fica com sono, você fica com dores. E a malinha vai só aumentando dos problemas. E é aquilo. Priorize aquilo que você quer resolver. E troque. Entregue para Jesus, pregue o fardo dele. Ande com ele. É por isso que ele convida: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Quem dá o descanso é de fato Cristo Jesus. É ele quem dá o descanso para nossas vidas. Pequenas concessões hoje, é só uma festa, é só uma comida, é só um relacionamento, podem gerar tempestade na sua vida espiritual amanhã. Consequências são geradas por nossas escolhas, para o bem e para o mal. Porém, eu devo escolher. Mateus 16, 26. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Jesus ensina sobre o custo da disciplina e a renúncia do eu. O termo alma, psihem, refere-se à vida verdadeira. O mundo todo não compensa a perda da conexão eterna com Deus. Lembra lá do contexto de Mateus capítulo 6? Quando Jesus ele fala que quem ama mais ao dinheiro perde a Deus e quem ama mais a Deus perde o dinheiro. Você vai aborrecer um ao outro. Assim é no contexto do mundo. Quem ama o mundo desagrada a Deus. E quem ama a Deus desagrada ao mundo. Ou seja, vivemos nessa ponte ao qual devemos escolher o lado ao qual nós vamos trafegar. As vias são iguais, porém, eu tenho que escolher a via de Deus, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, me unir à vontade de Deus, ver as necessidades dele, o que ele precisa e fazer. E a outra ponte, se você puder ajudar alguém que está aqui nessa ponte, beleza, mas não vai para lá, só chama. Nós fazemos convite. Jesus faz o convite. Entendeu? Se você sair daqui da tua ponte, da tua salvação, de Deus, para poder tentar evangelizar aqui, para poder falar, não, eu vou só evangelizar, eu não vou curtir não, vou só evangelizar. O evangelismo ele acontece com uma vida renovada, com uma vida diferente, com uma vida transformada. E quem está aqui vai ver a tua mudança, e se ela não mudar é porque ela não quer. Você vai fazer o convite. Vambora, vamos na igreja, vamos conhecer Jesus. Jesus é assim, assado. Mas não precisa você ir para carnaval, ir para festa, para dizer, não, eu vou evangelizar lá. Vai evangelizar ou vai aproveitar? Concorda comigo? Então, nossas escolhas influenciam diretamente na vontade de Deus. Na vontade não. Influenciam diretamente em nossa vontade através de Deus. Quando nos posicionamos, quando colocamos nossa vida nos pés alicerçados em Jesus, coisas muito boas acontecem. Como eu disse lá no primeiro dia, no final dessa aula, vou trazer uma analogia sobre os benefícios daquele que renuncia por causa de Jesus. Jesus ele deixou escrito. E é isso. Vivemos em um mundo onde tudo é pressa, tudo é o imediato. Agora, se você vive depressa, se você vive de imediato e não prioriza as coisas de Deus, Deus é a nossa primazia, a nossa oferta. Nossa maior oferta é a nossa vida a Ele. Não priorize as coisas do mundo. As coisas do mundo vão te levar para onde o príncipe deste mundo está. Nossa vida tem que ser moldada e pautada em Deus. Se você, no dia de hoje, deseja fazer uma escolha
se vai para o carnaval, se vai se relacionar com fulana, com beltrana, ou com ele ou com ela. Busque saber se essa real é a vontade de Deus. Coloque-se em oração. Deus, ele dá sinais para nossas vidas. Referente à festa, não precisa nem de sinal. É só você sentar 5 minutos e ver um jornal. Se você, com as notícias, não pegar e falar que aquilo ali não é bom para você, já disse. O problema tem entre a cadeira e a minha Bíblia. Vai se converter, crente. Busca Jesus Cristo enquanto ele está te chamando. Jesus te chama hoje. Coloque na balança a opinião dos seus amigos e o prazer das festas, que vale mais do que a sua alma. Pergunte-se, será que essas festas, a opinião dos meus amigos, a opinião dessas pessoas que buscam se relacionar conosco, será que elas estão acima de Deus? Busque compreender isso e você vai conseguir entender a diferença de tudo. Afaste-se de Deus para abraçar o mundo. Afastar-se de Deus para abraçar o mundo traz consequência, um vazio que nada material pode preencher. Como eu digo aqui em várias vezes, existe um vazio em nossa alma, em nosso coração, que tem o tamanho da cruz, o tamanho de Jesus Cristo. E se a gente não correr atrás para buscar a Jesus Cristo, vamos ficar para trás. Nosso destino é a destruição. Aqueles que não buscam a Cristo Jesus, que não buscam a Deus, o destino é a destruição. E é isso. Por isso que no dia de hoje eu estou te fazendo esse convite. Eu não, o próprio Jesus. Vinde a mim, você que está cansado, cheio de problema, com as bagagens da sua vida cheia, que não sabe se posicionar, que não sabe se direcionar, não sabe se dirigir. Venha a mim, a Jesus Cristo, e eu te darei descanso. É o próprio Jesus que no dia de hoje te chama a tomar um novo rumo, um novo posicionamento, uma nova escolha para a sua vida. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, por nos mostrar que quando nos afastamos do Senhor, tudo dá errado. Pai, eu quero te pedir, esteja em nossas vidas todos os dias. Esteja à nossa frente. Esteja, Pai, junto a nós nos momentos das nossas maiores decisões. Que não sejamos nós, mas que seja o Senhor nos auxiliando. Que o nosso eu, pouco a pouco, a gente vá lá, matando ele, sufocando, para que ele fique fraco, para a nossa carne ficar fraca. E o nosso espírito, ele está fortificado e solidificado no Senhor. Muito obrigada, Pai, por cada aula que está sendo devocionada hoje, por cada aula que até aqui o Senhor nos ajudou, por cada irmão aqui presente, Pai, que permaneceu até aqui para orar, para agradecer ao Senhor por bênçãos, milagres, por posicionamentos tomados, por renúncias que foram colocadas em xeque e que foram vencidas para a honra e glória de Jesus. Te agradecemos, Pai, e oramos. Em nome de Jesus. Amém.